Olá, meus amigos, aqui quem fala é Maílson. Eu venho trazer hoje aqui uma denúncia sobre os leilões virtuais. Os leilões que têm dado muita dor de cabeça e prejuízo para centenas de brasileiros que buscam uma forma de adquirir um veículo próprio, carro próprio, e vão para os leilões extrajudiciais que são atrativos em termos de valores, em termos de competições. Muitas pessoas têm me procurado para falar sobre ressarcimento. O ressarcimento que em si, a gente tem uma tese de que o banco ele é responsável pela fraude que acontece no sistema financeiro. Muitas vezes, os criminosos, a organização criminosa, se utiliza de nomes, documentos, dados de terceiros para poder abrir contas. Contas digitais, que não precisam nem ir à agência para poder validar. Abrem a conta no meio eletrônico, movimentam a conta e quando a vítima recebe o termo de arrematação, o falso termo de arrematação, tem os dados bancários, fazem a transferência para aquela conta e, em consequência disso, a organização criminosa ela movimenta aquele dinheiro simplesmente sem pisar na agência, tudo de forma eletrônica pelos aplicativos. Então nós vislumbramos um artigo que eu publiquei há 2 meses atrás na revista eletrônica Âmbito Jurídico, que fala especificamente sobre a responsabilidade civil da instituição financeira pelas fraudes ocorridas no cyberespaço, nos leilões virtuais. Então a tese é de que há uma omissão na responsabilidade da segurança interna do banco para proporcionar que os criminosos tenham uma facilidade de abrir contas, movimentar aquelas contas e com isso lavar o dinheiro. Então, são diversos crimes que são praticados, desde o estelionato, falsidade ideológica, organização criminosa, lavagem de dinheiro. O que tem me tirado a paz, a paciência, é que assim que nós tomamos conhecimento da fraude, nós entramos com uma reclamação, uma denúncia formal junto ao GAECO, lá de São Paulo. Isso em março de 2020. De lá para cá nós não obtivemos nenhuma resposta da situação de investigação. E as vítimas têm vindo até mim, por e-mail, por correio eletrônico, relatar que foram recentemente, que foram novamente vítimas. Outras vítimas foram ludibriadas pela falta de informação e pela falta de coibir a atuação dessa organização criminosa. Então, eu consegui passar, por meio da denúncia, endereços de IP, endereços MAC, telefones de contatos e outras informações na denúncia formal para que o MP, o GAECO, ele pudesse quebrar o sigilo, pudesse buscar uma forma de localizar a atuação desses criminosos. Como não fizeram nada nesse período, de março de 2020 até agora, eu entrei com uma ação penal, uma ação criminal, que caiu na 2ª Vara de Combate ao Crime Organizado da cidade de São Paulo. E essa organização criminosa, ela está ainda atuando livremente no mercado. Tanto que ontem, novamente me procuraram, me passando o termo de arrematação com comprovante de transferência de mais de R$38 mil, uma única vítima. Teve um contador de Minas Gerais que foi vítima também na busca de adquirir um carro, vítima, mais de R$100 mil ele transferiu para a organização criminosa. Dentre outras vítimas que não importa o valor, o que importa é que foram vítimas. E nós estamos a buscar justiça. E essa justiça, ela não está sendo obtida pelos canais oficiais. A ação que eu entrei, que foi para a 2ª Vara da Comarca de São Paulo, a 2ª Vara de Combate ao Crime Organizado, a juíza simplesmente indeferiu o pedido que eu fiz de quebra de dados, de sigilos, para poder coletar informações da organização criminosa. Ela disse que o prazo para o MP e para a polícia não tinha escoado e que o crime não era de grande de monstruosidade para poder ter uma celeridade, que tinha que obedecer uma fila.
Nós sabemos que nos crimes que são praticados por meio virtuais, a rapidez, a celeridade para se obter os dados, quebra de sigilos, ela é importante. Porque se eu informei em março de 2020 os IPs e os endereços MACs, dados telefônicos e outros dados da organização criminosa, isso em março, e não foi feita a persecução criminal, significa que a organização mudou de endereço, está atuando em outros locais. Muitos já devem ter ido para outros estados, devem ter saído do Brasil. Então aqui é uma crítica ao Ministério Público Estadual do Estado de São Paulo, à Polícia Civil do Estado de São Paulo, pela omissão institucional em investigar e coibir a ação criminosa. Mais vítimas vão chegar, mais vítimas serão feitas por essas organizações criminosas. Se não houver celeridade, se não houver uma forma de coibir os sites de atuarem livremente, eles vão continuar aplicando golpes. E o que é mais assustador é que eles conseguem colocar um selo de homologação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conseguem colocar informações de um certificado de que o site é seguro e com isso ludibria o consumidor, a pessoa que está procurando arrematar um lote. São vários sinais em que faz com que qualquer pessoa que esteja a procurar arrematar um lote, ela seja vítima facilmente. Quando eu entrei em contato com um dos leiloeiros, que disse que não sabia que estava sendo vítima também, que é o Ari André Neto, eu falei com ele por telefone, ele falou que sabia que já estavam utilizando o nome dele indevidamente, que tinha diversos boletins abertos relatando que estavam utilizando o nome dele indevidamente. Mas pelo que eu vi, eu pedi para que ele me passasse os boletins e não me passou, para poder averiguar se aquilo era verídico. Então, existem vários elementos em que somente a Polícia Judiciária, somente o Ministério Público tem o poder de investigar. O que eu fiz foi entrar com ação penal para poder incitar o Estado, dizer, ó Estado, você está omisso. Você está omisso no seu dever de investigar. E isso não pode acontecer. Então, o alerta é, você que se deparar com um site de leilão, você corra. Você não entre no site de leilão para arrematar nenhum lote. Nem que lá esteja escrito, homologado para o Tribunal de Justiça, que tem um CNPJ da empresa, não faça isso, não caia nesse ardil. Não caiam nesse ardil, porque são centenas de vítimas. As que chegaram até mim hoje somam 19, fora as que eu não tenho conhecimento. Então, não caiam nessa armadilha criminosa. Divulga esse vídeo, passa à frente, não é fake news. O que está acontecendo é verdade. A omissão do Estado e os criminosos estão agindo livremente.